A importância da defesa para a promoção dos direitos humanos, organizado pelo Comitê de Governança e Relações Internacionais, sob a coordenação científica da juíza auxiliar da Presidência do Superior Tribunal Militar e coordenadora do Comitê de Governança e Relações Internacionais do STM, doutora Bárbara Lívio. Senhoras e senhores, neste momento, daremos início ao seminário Formas Inovadoras de Combate à Violência, a importância da defesa para a promoção dos direitos humanos. Neste momento, será executado o Hino Nacional Brasileiro. Sol da liberdade em raios lúdicos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, digam verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, nas serras da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à lura, defende quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Anunciamos e agradecemos a presença das excelências, as senhoras e os senhores, ministro do Superior Tribunal Militar, Dr. Arthur Vidigal de Oliveira, e ministro do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra, Cláudio Portugal de Viveiros.
embaixadores estrangeiros e representantes das embaixadas acreditados no Brasil dos seguintes países: Cuba, Guatemala, Haiti, Panamá, Paraguai e Portugal. Procurador-Geral de Justiça Militar em exercício, doutora Maria Lourdes Souza Gouveia, na pessoa de quem cumprimentamos todos os membros do Ministério Público. Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça Militar da União, AMAJUM, juiz auditor Edmundo Franca de Oliveira e demais presidentes e representantes de associações. Juiz auxiliar da Presidência do Superior Tribunal Militar, coordenadora do Comitê de Governança e Relações Internacionais do STM e coordenadora científica deste seminário, doutora Bárbara Lívio. Presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, Dr. Bruno Espinheira Lemos. Coronel do Exército, R1, McDonnell Douglas Ferreira Ribas Pinto, neste ato, representando a comandante da Escola Superior de Defesa, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, servidores e colaboradores da Justiça Militar da União, senhoras e senhores. Palavras do ministro do Superior Tribunal Militar, Dr. Arthur Vidigal de Oliveira. Ministro Viveiros, meu grande amigo, nossa Procuradora-Geral em exercício, doutora Maria de Lourdes, sempre um prazer tê-la aqui com a gente. Em nome de quem eu vou cumprimentar todos os senhores e senhoras, fazendo um cumprimento muito especial à doutora Bárbara Lívio, pela realização e coordenação desse evento, e na pessoa de quem também cumprimento todas as senhoras e os senhores aqui presentes, demais autoridades já nominadas, e servidores e servidoras. É com profundo senso de propósito que lhes dirijo as boas-vindas ao seminário Formas Inovadoras de Combate à Violência, a importância da defesa para a garantia dos direitos humanos, e ao lançamento oficial do programa Diálogos Globais. Ao inaugurarmos esse encontro, somos movidos pela convicção de que, em um cenário de profundas e aceleradas transformações, marcados por conflitos, avanços tecnológicos disruptivos, ameaças híbridas e múltiplas manifestações de violência, o diálogo interinstitucional entre pilares da defesa dos direitos humanos e das instituições públicas é inequivocadamente, me desculpem, indispensável. Abordar o tema da defesa, em particular, é tratar da salvaguarda da vida, da dignidade humana e da própria soberania democrática. A Justiça Militar da União, ao desempenhar seu mistério de resguardar a disciplina e hierarquia das Forças Armadas, cumpre uma missão que transcende a mera aplicação do direito castrense. Sua atuação constitui uma peça fundamental na arquitetura de proteção do Estado brasileiro, exercendo-se na simultânea preservação do pacto constitucional, na proteção dos direitos fundamentais e na consolidação da confiança institucional entre sociedade e as instituições de defesa. Vivemos um período no qual o Poder Judiciário é convocado a exercer funções que se estendem para muito além das suas concepções tradicionais. A sociedade contemporânea espera da magistratura não apenas decisões juridicamente sólidas, mas também capacidade reflexiva, fomento ao diálogo, elevada responsabilidade institucional, sensibilidade para as questões geopolíticas e abertura às transformações globais. É neste contexto estrutural que se impõe como tema central a governança judicial. Ressalta-se que a governança não se confunde com burocracia, nem se limita à autorreferência institucional.
Governança judicial representa o modo estratégico pela qual o Poder Judiciário se organiza para cumprir, com inquestionável eficiência, legitimidade e visão de futuro, o papel que lhe foi atribuído pela Constituição. Ela se manifesta em nossa capacidade de planejar, coordenar políticas judiciárias, articular-se com outros poderes e atores sociais, internalizar compromissos internacionais e, acima de tudo, responder com seriedade, serenidade e previsibilidade aos complexos desafios da sociedade. Tais desafios, como é notório, há muito superaram as fronteiras territoriais do país. Estamos inseridos em um cenário global onde corporações transacionais redefinem as relações econômicas, onde a proteção ambiental exige hiperatividade à cooperação entre nações, organismos multilaterais e sistemas de justiça, e onde a crescente atenção a temas como terras, cadeias tecnológicas críticas e recursos estratégicos redefinem as agendas prioritárias da segurança, de defesa e desenvolvimento. Nesse mundo intrinsecamente interdependente, nenhuma instituição pública, em especial o Poder Judiciário, pode operar de forma isolada. A edificação da governança judicial configura, portanto, uma necessidade estrutural. Ela não concerne apenas a gestão interna, mas a nossa aptidão para compreender os fenômenos globais, antecipar risco, articular respostas interinstitucionais, assegurar que a atuação do judiciário brasileiro esteja plenamente alinhada aos valores constitucionais e ao compromisso internacional assumidos pela República. Este esforço de governança, que harmoniza com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 16, fortalece a credibilidade internacional das instituições judiciais brasileiras e expande nossa capacidade de cooperação técnica com outros países, organismos internacionais e entidades acadêmicas. Em um mundo onde os conflitos se sofisticam, onde as tecnologias emergentes alteram a dinâmica de poder e onde novos temas, como cibersegurança, clima, energia e recursos estratégicos, ingressam definitivamente na justiça, na pauta da justiça, e definem e fortalecem a governança judicial. É, em última análise, fortalecer a própria democracia. O seminário que hoje se inicia, dedicado às formas inovadoras de combate à violência e à importância da defesa para a garantia dos direitos humanos, nos convida a uma reflexão aprofundada sobre todos os eixos. Ao congregar representantes do sistema da justiça, das Forças Armadas, da academia, de organismos internacionais e da sociedade civil, essa corte reafirma sua disposição em participar ativamente de debates que não apenas interpretam o mundo, mas que se propõem a construir efetivamente soluções. Almejo que esse encontro seja profícuo, inspirando novas convergências, fomentando o surgimento de ideias inovadoras e de cooperação duradouras. E, sobretudo, que ele reforce e fortaleça a compreensão essencial de que o combate à violência e a proteção dos direitos humanos são tarefas coletivas, que demandam instituições sólidas, diálogo permanente e um inabalável compromisso ético. Declaro, neste momento, abertos os trabalhos desse seminário internacional, cumprimentando o nosso diretor-geral, general Nardemota, e a nossa secretária adjunta, doutora Lília. Declaro aberto e desejo a todos que sejam muito bem-vindos e que esse encontro seja realmente de sucesso. Meu muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, iniciamos o painel cujo tema é a importância da defesa para a garantia dos direitos humanos. Informamos que as perguntas, eventuais perguntas, deverão ser realizadas ao final do painel. São convidados para este painel a moderadora
Como moderadora, juiz auxiliar da presidência do Superior Tribunal Militar, coordenadora do Comitê de Governança e Relações Internacionais do STM e também coordenadora científica do seminário, doutora Bárbara Lívio. Convidamos os painelistas, o juiz de direito José Gomes de Araújo Filho. A coronel do Exército, Selma Lúcia de Moura Gonzalez. E ainda o professor José Geraldo de Souza Júnior. Senhoras e senhores, podem tomar assento, por gentileza, nossos convidados, e tem a palavra, neste momento, a moderadora do painel. Obrigada a todas e a todos que estão hoje conosco nesse evento. É um evento muito importante para nós. Temos a honra e o privilégio de estar com 3 pessoas, referências nacionais e internacionais hoje. E, em especial, poder debater por que a defesa é importante para direitos humanos, por que nós não podemos mais nos basear numa governança autorreferenciada ou políticas e indicadores autorreferenciados, demonstra também, e em especial, qual a nossa visão de país. É impossível nós pensarmos um poder judiciário eficiente se nós não temos em consideração aspectos geopolíticos. Como que a geopolítica influencia o nosso dia a dia? Como que o sistema de justiça, as nossas práticas judiciais influenciam, e como a academia, que ela traz os recortes críticos e aponta tantos pontos cegos que nós temos, como que a gente pode interagir, conversar e construir parâmetros mais eficientes. E é sobre isso este painel, bem como o nosso programa Diálogos Globais. Assim, eu gostaria de agradecer, em especial, cada embaixador aqui presente, os quais me receberam de maneira tão gentil e tão calorosa na Embaixada dos Senhores e estão representando o que nós temos de melhor no nosso país e no país de cada um. Nesse sentido, e com o objetivo de nós fortalecermos uma cooperação internacional, para que a gente possa ter respostas eficientes, nós vamos dar início. Nossa primeira palestrante, Coronel Selma. Coronel Selma é doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, mestre em Gestão do Espaço Regional pela Universidade de Brasília, especialista em ensino de Geografia e graduada em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. Possui curso de aperfeiçoamento em conhecimentos militares e especialização em aplicações complementares às ciências militares. Esse é um pouquinho do currículo dela, mas, em especial, por que ela foi chamada para estar aqui hoje. A Coronel Selma, ela tem a incrível habilidade de pegar na mão de pessoas com formações extremamente diferentes, biologia, defesa, Forças Armadas, direito, e nos conduzir para a importância da geopolítica no nosso dia a dia. Ela é a pessoa que faz descrições e nos leva a raciocínios críticos. E, em especial, às vezes, em um ambiente muito polarizado, ela traz consenso porque ela dialoga. Ela não quer exatamente que a gente concorde com ela, mas ela quer trazer as pessoas para o debate. Assim, Coronel, muito honrada da senhora estar aqui hoje. A senhora tem a palavra por 20 minutos. Obrigada. Bom, senhoras e senhores, boa tarde.
Gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, não vou conseguir nominá-las, mas é uma honra estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite da doutora Bárbara, e é uma honra estar também com o nosso professor José Geraldo, que é o nosso doutor juiz José. Assim, é uma responsabilidade também. Eu peço desculpa antecipadamente, porque eu estou um pouco afônica. Então, assim, se eu começar a tossir, eu já peço desculpa antecipada, porque realmente eu fui pega de surpresa aí por uma laringite, mas já estou em processo de recuperação. Eu gostaria, então, da projeção. Pode ser? E eu vou tentar falar 20 minutos, eu prometo que eu vou tentar, tá? Não ultrapassar meu tempo, porque... Aqui. Eu posso ficar em pé? Eu prefiro ficar em pé, se me derem licença. Porque acontece? Porque eu tive uma escolha muito difícil para fazer. Porque eu sou professora de geopolítica, sou coordenadora de um curso de geopolítica lá na Escola Superior de Defesa. Então, eu falo muito sobre geopolítica. E eu falei, que recorte eu vou levar para uma plateia tão diversa, tão intelectualmente preparada? O que eu vou falar de geopolítica com uma plateia que sabe muito? Então, eu vou começar falando de coisas bem básicas da geopolítica, depois eu vou tentar situar um pouco que mundo é esse que nós estamos vivendo. Tá? E, a partir disso, o que é o Brasil nesse mundo? Então, vamos lá, nesse percurso, e olhando aqui, né, para o cronômetro, para não ultrapassar o tempo dos colegas. Eu segui esse roteiro, que eu primeiro falo um pouco, então, que é geopolítica, e depois desses que eu chamo de contexto e processos em curso, que eu acho muito importante. E o nosso ministro já deu algumas dicas sobre isso, né? Nas suas palavras introdutórias, já esclareceu que esse mundo que nós estamos vivendo não é um mundo simples, mas nós vamos pensar um pouco sobre ele. Vou focar na agenda de segurança internacional e os desafios aos direitos humanos, porque, num mundo cada vez onde se desponta uma política de poder, os direitos humanos vão ficando cada vez mais desafiadores, a sua manutenção, a sua preservação. Tá? E vou falar um pouco da geopolítica de cada um. E o Brasil? E o Brasil? Tá? Já que nós estamos no Brasil, vamos falar sobre o nosso país. Então, vamos nisso. Primeira coisa que eu gosto muito de falar, porque todo mundo hoje fala em geopolítica, né? Tudo é geopolítica. Então, o que a geopolítica analisa? O que é a geopolítica? O que é geopolítica? Não sei. O que é geopolítica? Todo mundo fala em geopolítica. Bom, o que é geopolítica? Geopolítica é uma coisa tão simples e tão complexa, porque ela dá a essência das relações sociais que se dão num relacionamento indivíduo-território. Simples, não é? O que é isso? O que é território? É espaço em uso. Espaço em uso. Essa sala pode ser um território. Os atores que estão aqui, que são os senhores e senhoras, são os atores que eu só mudo a escala e analiso o processo de interação estratégica entre eles. E as dinâmicas de poder que se dão entre esses atores, espaços e as próprias dinâmicas. Então, se eu for simplificar o que é isso, ela é o quê? Dinâmicas e processos de interação estratégica entre atores, espaço e poder. Poder, que poder? Recursos de poder, simbólicos, materiais e imateriais. Tá? O poder, ele é da relação social. E, quando eu coloco na relação social, quando essa relação ela se territorializa, aí, então, eu tenho geopolítica. Não sei se está ficando claro o conceito, mas, então, o que a geopolítica analisa? Analisa exatamente isso, os espaços em uso, os atores. Quais são os atores? O Estado, tradicionalmente o Estado, mas não mais só o Estado. Eu estou no século XXI. Tá? Eu tenho atores não estatais, eu tenho indivíduo que tem uma capacidade de influenciar, de interferir. Então, o que eu estou chamando de entes, são entes que, além do Estado, são entes não estatais, grandes organizações, tá? E até indivíduos. E os recursos de poder, como eu falei. E aí, o que acontece? Os atores exercem poder a partir de suas capacidades. E quais são as capacidades? É o que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, só para entender, geopolítica é isso aqui. Okay? Bom, vamos lá. Geopolítica é isso aqui, e ela analisa as diversas escalas, desde o lugar, o Estado, a região ou o mundo, o sistema internacional, ou comunidade internacional, ou sociedade internacional, como queira. Mas ela também olha para o interior, ela olha para o país. Então, ela tem duas faces. O Brasil, quando ele fala de geopolítica, ele tem que olhar para as suas questões internas e tem que olhar para o seu lugar no mundo. Tá? Ela olha também para os diversos, que eu chamo de diversos domínios de análise, tanto os domínios que a gente já tradicionalmente conhece, né? Os territórios, com seus estados,
tá? Os continentes, seus estados, suas definições políticas, suas fronteiras políticas, suas fronteiras marítimas, políticas, mas também as águas internacionais, mas também o espaço aéreo e, hoje, o espaço exterior e o cibernético. Então, esses são os grandes domínios de análise da geopolítica. E aí tem algumas premissas que eu coloquei algumas, tá? Tem várias. Trouxe algum recorte aqui. Quais são essas premissas que a geopolítica analisa? Primeiro, que o poder é sempre uma relação social. Eu brinco que uma família, quando se reúne, né, numa festa de aniversário, é um grupo social. Quando essa mesma família vai ter que fazer a divisão de uma casa, aí é geopolítica. Porque aí eu vou ter uma divisão do espaço. Tá? Então, o que eu tenho? Quando eu olho para o poder, a primeira premissa da geopolítica é que o poder é sempre uma relação social, relação espaço-poder, indivíduo, indivíduo, indivíduo-meio. Por isso, aquela premissa ali. Todo território pressupõe espaço social. Nem todo espaço social é um território. Ok? Bom, vamos lá. Segunda premissa. Isso é muito importante para o mundo inteiro, principalmente para as instituições e para quem está analisando e para os diálogos globais, né? Que é uma atividade que vai começar agora, que é a visão de conjunto interseccional para entender o equilíbrio de forças, cada vez mais. Visão de conjunto interseccional. Eu tenho fronteiras, mas eu tenho pontos de convergência em todas as escalas. Tá? E aí eu escolho focar no que separa ou eu escolho focar no que aproxima. Tá? É uma escolha. Eu tenho fronteiras e tenho pontos de convergência. Uma terceira premissa, que a capacidade de construir e manter a coesão territorial ou social, ela vai se transformar sempre em poder, independente do ente político. Então, a coesão, seja social ou territorial, é poder, na perspectiva da geopolítica. E o inverso é verdadeiro. A fragmentação, seja social ou territorial, é fraqueza. Tá? Então, uma outra premissa da geopolítica, por isso que manter a unidade é um imperativo de força. Vou repetir, manter a unidade, seja social ou territorial, é um imperativo geopolítico de força. Ok? Bom, vamos lá. Quarta premissa é que o poder ele pode ser tanto... ele se traduz por diferentes recursos, materiais e imateriais ou simbólicos. Ele pode ser tanto fonte de poder, o que eu chamo de potencial, ou capacidades, que é o exercício e aplicação do poder, que a gente chama de poder efetivo. E a quinta premissa, que é construir e assegurar conexões territoriais, transforma-se em elementos de força, aproximação, influência e negociação. Isso eu olho para a minha vizinhança, tá, pessoal? Desculpa aí o pessoal, a parte mais informal, o professor, né, quando começa a falar. Quando eu olho para a vizinhança, lembrar dessa premissa que é importante. Construir e assegurar conexões territoriais, ele transforma-se em elemento de força, aproximação, influência e negociação. Ok? Bom, vamos lá. Vamos falar, então, do mundo hoje. Vou passar um panorama geral desse mundo. Já foi falado, só vou complementar algumas coisas. Tá? Que mundo é esse que a gente vive hoje? Eu costumo falar que a gente tem... Observem, eu tenho circunstância, o que está bem ali na superfície, tá? As espumas, eu tenho a conjuntura, que são as marés, e tenho a estrutura, que é o mais fundo. Então, quando eu olho para os processos do mundo hoje, quando eu falo em processos estruturais, são processos de longo prazo que vão durar muito. Então, quando eu penso no mundo hoje, eu penso em processos estruturais que vão durar muito. Quais são eles, na minha perspectiva? Quais são esses processos? Primeiro, as emergências climáticas. Elas estão e vão durar muito. Tá? Eventos extremos, derretimento nas calotas, etc. Segundo, o processo estrutural. E é muito bom ter na cabeça esses processos estruturais para a gente entender outras coisas que estão acontecendo sobreposta a essa estrutura. Ok? Então, vamos lá. Robotização do trabalho, readaptação do... Eu botei desemprego, né? Porque vai ter que ter uma readaptação do emprego. Isso pode gerar o desemprego, impacta diretamente nos direitos humanos também. Tá? E crescimento da demanda por energia. Atenção. Por que atenção? Porque eu coloquei até um ponto de interrogação. Demanda por fontes renováveis e transição energética? Teremos transição energética assim fácil? Pensem sobre isso. Vai ser fácil romper com o que nós temos hoje?
tá? Só para a gente perceber que mundo é esse que nos aguarda. Bom, e aí o sistema internacional. Qual o sistema? Como é que está o sistema internacional agora? Eu coloquei essa charge da nossa, né, que o Quino, né, a Mafalda, né, nós não temos uma embaixadora argentina aqui, senão eu faria uma... Que o Quino coloca isso, né, que a Mafalda escreve que, quando ela crescer, ela vai trabalhar de intérprete na ONU. E, quando um delegado disser a outro que seu país é um nojo, ela vai dizer que seu país é um encanto, né? Então, ninguém vai poder brigar, é claro, né, porque ela vai traduzir de maneira errada, mas vai levar a paz para a ONU. E os conflitos e as guerras vão acabar e o mundo vai estar a salvo. E aí ela olha e coloca essa pergunta, né? Isso se você prometer que vai durar até eu crescer, viu? Então, assim, por que eu fiz coloquei a tirinha da Mafalda? Para a gente pensar um pouco no sistema internacional, tá? E aí o Maurício Favro, que é um ministro lá do MRE, ele ministrou uma aula para a gente no curso de Geopolítica, e ele trouxe esse conceito de policrise. Já é um conceito, né? Mas ele colocou uma questão bem interessante, que, além a policrise, o que são policrises? É uma simultaneidade de crises que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas num contexto onde eu tenho organizações internacionais que hoje são incapazes de responder efetivamente aos desafios do século XXI. Essas instituições, elas foram pensadas no pós-guerra. Elas foram pensadas no pós-Segunda Guerra. E hoje elas não conseguem mais dar respostas efetivas para os desafios que nós temos hoje. Tá? Então, nós temos o que ele chama de policrise, tanto pensando na área da segurança, na área econômica, na área ambiental, na área social, na área informacional. Eu vou focar mais na área da segurança, tá? Já que nós estamos com o painel é defesa, né? Mas segurança no sentido lato. Tá? Porque a defesa está dentro da estrutura da segurança. Quando eu penso em segurança energética, segurança humana, segurança ambiental, né? Segurança de maneira geral, e a defesa está nesse guarda-chuva da segurança. E o meu foco agora vai ser, então, a segurança. Tá? Então, na verdade, eu tenho, voltando aqui, e eu trouxe esse Outlook, que é desse Global Trends 2040, que ele fala um pouco dos regimes internacionais. Quando eu penso em direito internacional, o que é que eu tenho hoje no mundo? Né? Eu tenho um conjunto de normas, né, de tratados, que tentam responder às demandas desse sistema internacional. E ele questiona aqui, que ele diz que, provavelmente, né, nos próximos anos, nós teremos questionamento. E aí o que me chamou a atenção, em quais temas, né? Exatamente direitos humanos, né, civis e políticos, direitos das mulheres, direitos reprodutivos e direitos das mulheres, instituições democráticas, que nessa análise que eles fazem, eles vão falando quais os possíveis, né, vamos dizer, quais temas do direito internacional que provavelmente serão questionados e serão erodidos. E aqui nós temos, nesse mundo que a gente caminha, possivelmente direitos humanos. Por quê? Porque esse é o contexto que nós vivemos. E isso não é novo para ninguém, a gente já sabe disso. É um contexto de uma hiperconexão planetária, e essa hiperconexão planetária, você tem uma circulação cada vez mais da informação, mas não é só da informação, é da desinformação. E aí a desinformação muito acelerada, né, e o controle dessa informação e dessa desinformação, isso que a gente chama de deepfakes. E até essa frase que eu coloco, que as deepfakes elas podem gerar, né, nesse mundo muito hiperconectado, com muita desinformação, podem gerar o quê? Explosões de ódio de alcance formidável. Tá? Então, esse é o conjunto que nós estamos. E isso o quê? Também descrença na autoridade e nas instituições. Ok? Bom, e o contexto também numa grande, né, nessa produção e distribuição de produtos, serviços e informação, e a guerra das tarifas, nesse conjunto. Né, a geoeconomia e a guerra das tarifas. Até porque a nossa governança nessa parte não tem mais conseguido responder. Né? É só pensar que a OMC e seu mecanismo de solução de controvérsia que está paralisado. Então, a gente não consegue. Então, cada um fica defendendo o seu próprio objetivo, né, nesse contexto, né, de grandes corporações, mas cada país procurando defender seu objetivo de que maneira, a maneira que ele acha que é mais adequada. Ok? Bom, e aí cabe
ao analista menos pensamento reativo e mais pensamento reflexivo, e sempre buscando as intersecções. Tá? Onde é que eu foco? No que aproxima ou no que afasta? Se for no que afasta, vai ser a guerra de todos contra todos, a guerra hobbesiana de todos contra todos. Tá? Se for no que aproxima, eu consigo estabelecer o diálogo. Bom, e aí, a agenda de segurança internacional, eu tenho 5 minutos para terminar, né? É essa agenda que está aqui, né? Um aumento da corrida armamentista, grande apelo, né? A securitização das questões climáticas e ambientais, deixando de ser uma política pública para ser uma questão de segurança. A securitização das questões imigratórias também, deixando de ser uma questão de política pública, passando a ser uma questão de segurança. Crimes e guerras cibernéticas, fortes tensões entre potências, inteligência artificial e armas autônomas. Ó, só para exemplificar, olha o gasto no mundo, tá? Com o quê? Gastos militares, 2 trilhões, mais de 2,5 trilhões de gastos militares no mundo hoje. E olha como isso vem crescendo. Isso não é um fato simples. E aí, os países que mais têm gastos militares. Tá? Isso diz um pouco dessa geopolítica do mundo. E aí, um outro tema que está posto aí, que é, né, as conversas agora, né, de armas nucleares. Né? Isso vai voltar a ser pauta? Vamos começar a falar novamente em uma nova corrida atômica? O mundo não está muito simples. Bom, e outros temas que continuam, os conflitos interestatais, o domínio e a militarização do espaço exterior, os conflitos regionais, as redes transnacionais de ilícito, o terrorismo e a geopolítica de cada um. Cada um tem sua própria geopolítica. Cada um tem sua própria geopolítica. E isso é legítimo. Não tem nada de errado com isso. Cada país define a partir do que ele percebe como ameaça, a partir do que ele percebe como vamos chamar assim, os seus interesses, as suas aspirações, o seu lugar no mundo. Cada país tem a sua própria geopolítica. A questão é, qual é a nossa geopolítica? E cada país define a sua própria geopolítica, os seus códigos geopolíticos, tá? Em função de como ele se vê no mundo também. Como ele se vê no mundo? Ele se vê como um periférico? Ele se vê como potência? Ele se vê como o quê? Então, ele define sua geopolítica a partir do seu lugar no mundo. Tá? Eu estou fazendo essas provocações para a gente pensar na geopolítica do Brasil. Qual é a nossa? Quem somos? Qual é a nossa? Qual é a nossa geopolítica? Isso aqui é o Brasil. Do ponto de vista geográfico, o Brasil é incontornável. Não dá para esconder o Brasil no mapa. Dá? Não dá. O Brasil é grande demais. Ele é o 5º em território, ele é o 7º em população. Maior biodiversidade do mundo. Ele é grande demais. Esse aqui é o nosso país. Olha onde nós estamos. E eu estou falando aqui de território, mas eu não estou falando só de território. Não é? O Mirante está ali observando. Eu estou falando o quê? Eu estou falando disso aqui, ó, tá? Das nossas águas jurisdicionais. Se somar o tamanho, mais as águas jurisdicionais, esse é o nosso país. O que nós queremos? O que nós queremos? E eu vou terminar com essa reflexão e vou fazer uma última provocação. Tá? Essa frase é do Johann Galtung, um dos grandes, né, vamos dizer assim, os grandes pensadores da construção da paz. Né? E eu coloquei em espanhol, até foi em homenagem aos nossos embaixadores, né? Hispânico, que a paz não é... Eu acho que eu vou ler em espanhol. La paz no es únicamente la ausencia de guerra o violencia, sino el fortalecimiento de los aspectos positivos que la edifican, como son la armonía, la cohesión, la colaboración y la integración. La armonía, repetindo, armonía, cohesión e la colaboração. Ou seja, eu volto a falar. Quando eu penso no nosso país e na nossa geopolítica, para construir o diálogo, evitar o conflito e construir a paz positiva, tá? Pegando o conceito do Galtung, a paz positiva, é fundamental compreender as dinâmicas geopolíticas locais, internas do Brasil, tá? As regionais e as globais. Ok? Para a gente pensar um pouco na nossa geopolítica interna. O que nós queremos para o Brasil?
E aí eu termino com isso e agradeço. Cumpri meu horário com 48 segundos aí para terminar. Obrigada. Muito obrigada, coronel, foi excelente. Obrigada. E lembrando, a nossa jurisdição é aquele mapa grande que a coronel Selma apontou, bem como as águas que ela apontou. A JMU e o STM, eles atuam sobre todo esse território. Obrigada, coronel. E agora gostaria de passar a palavra para o professor José Geraldo, grande referência brasileira, nacional e internacional. E, para mim, Bárbara, não estou falando como juiz auxiliar, com licença, ministros, mas como acadêmica Bárbara, é uma honra poder estar aqui com o senhor. Estávamos em janeiro, em Sevilha, onde foi realizado um seminário internacional inteiro, coordenado também pelo professor e pela Carol Proner, para essa reflexão crítica e por essa construção tão sólida que o senhor faz sobre o que é justiça, para quem é justiça, como a justiça se faz. Professor, muito obrigada. O senhor tem a palavra. Então, agradeço, primeiro o convite, depois a confiança de me colocar nesse dispositivo, tão qualificado. Queria cumprimentar a todos e todas que formam aqui o painel e os que nos recepcionam, os ministros da Casa, ministro Arthur, ministro Almirante, senhores diplomatas, meu colega do Instituto dos Advogados Brasileiros, todos os presentes. Primeiro, doutora Bárbara, eu queria dizer assim do sentimento mais subjetivo de poder estar aqui, menos intelectual ou profissional. De um lado, vir ao tribunal quando ele é presidido por uma grande intelectual, uma grande constitucionalista que eu admiro, acompanho sua trajetória há muitos anos, a ministra Elizabeth Rocha, e que já responde a um dos desafios da agenda, que é vencer o obstáculo crítico de tensão de gênero no social. E a gente tem assistido isso em meios estratégicos, inclusive quando se discute a composição dos próprios tribunais, não é isso? Mas, de outro, também está nesse auditório, Tenente Brigadeiro Querubim da Rosa Filho. É uma questão afetiva. Meu pai e ele foram colegas de força, foram colegas na escola de aperfeiçoamento dos oficiais da aeronáutica, em Cumbica, morávamos próximos, e uma amizade longa que passou por diferentes circuitos de encontros, familiares. Sua esposa, a senhora Dilza, também integrava o coral da UNB, o coro filônico. Então, assim, é muito emotivo para mim estar aqui nesse ambiente, porque também partilhava do convívio dessa amizade. Eu vi ali no quadro que ele também esteve em Natal no esquadrão de B-26 e meu pai um pouco antes no esquadrão de B-25. Então, é emocionante para mim vê-lo ali no quadro e estar no auditório que tem seu nome. Ainda que, às vezes, as nossas ideias não sejam as mesmas. Mas depois queria celebrar esta agenda que instalou, esse programa tão relevante, cuja dimensão podemos pressentir na exposição da coronel, o que fez uma belíssima exposição, a coronel Selma, e saudar que tenha tido
o discernimento de colocar essas questões difíceis em debate, né? São questões difíceis porque elas são equívocas, às vezes, não só na semântica, mas também nos modos. Tanto o ministro Arthur lembrou isso quando abriu, dizendo da transição, né? O professor Canotilho dizia assim, tempos de palavras viajantes, né? Elas vão tendo equivocidade, inclusive no vernáculo, né? Mas também nos conceitos. Então, uma parte daquilo que eu gostaria de focar no breve tempo é mais ou menos do que falamos quando falamos nessas categorias, nessas noções, né? A Coronel trouxe esse como um eixo da sua apresentação, né? No que representou articular as noções que ela formulou. É tão bom ver, né, uma geógrafa à frente de uma escola, né, repetindo o trajeto que lá atrás foi Pandiá Calógeras, o primeiro grande ministro da guerra, que era também um geólogo, né? Aliás, que criou a escola, né? Que criou a escola. Bem, então, do que falamos quando falamos, né? Porque as palavras são equívocas. Todo mundo está usando as mesmas palavras, os mesmos conceitos, né? Então, o que distingue, né? O que separa, né? E, sobretudo, em contextos como estes tão problemáticos do ponto de vista das suas denotações. Por exemplo, direito e direitos humanos, né? Pelo que a gente pôde perceber na exposição da Coronel, e, sobretudo, na agenda, né? Temos certeza do que falamos quando falamos nem digo respeito a direito, que tem todo um debate teórico sobre concepções de direito, né? Sobre a própria configuração do que a gente entende por humano, né? Será que o humano é uma identidade compartilhada da mesma maneira por todos, né? Hegel dizia que a gente não nasce humano, que a nossa origem biológica não nos define. O humano não é uma expressão da biologia, é uma construção na história. Nós nos tornamos humanos, né? O Papa Francisco, por isso, vivia falando em realmar, que é para recuperar um trânsito em que, pela sublimes Deus, foi preciso dizer, por exemplo, que no experimento colonial, os selvagens, os silvícolas, os originários eram gente, tinham alma, podiam receber os sacramentos e dispor dos seus bens, né? Claro, desde que se cristianizassem, mas, em todo caso, numa leitura, né, que há pouco agora o Papa Leão XIV recuperou sobre o aspecto pastoral teológico de que o humano se constitui na materialidade da dignidade da sua existência. Por isso que ele fala de uma teologia fundada na terra, no teto e no trabalho, né? E não apenas na acumulação, que, como a gente viu aqui, é uma questão geopolítica, né? De força, não é isso? E, em geral, derivando para a violência, né? Hannah Arendt distinguia a violência da força, né? Mas agora os violentos querem dizer que isso é um exercício de força, né? E aí a diferença entre o pirata que pilha e o imperador que o faz também, né? Como Santo Agostinho colocou na Cidade de Deus, eu pilho com o meu barquinho, sou pirata. Você pilha com a sua esquadra, almirante, é imperador, né? Isso ele estava se referindo a Alexandre, não a... Então, do que falamos quando falamos? É um problema complexo, porque a gente elabora distinções entre países, né? Estou vendo os embaixadores de fala espanhola aqui. Agora não é a Venezuela que está em cerco, é a Amazônia. É a Amazônia. A gente vê os soldadinhos se colocando na a armação, né, das cabeças de ponte, né, do domínio daquilo que, em face das crises que vêm aí, um dia serão os elementos de grande exigência, né, do ponto de vista do poder imperial, né, do poder. Então, o ministro Lewandowski, quando assumiu a presidência do Supremo, né, me chamou a atenção o discurso dele.
em que, a despeito das configurações que, vamos dizer, pudessem representar um programa, né, de elevação da condição de exercício da magistratura, se apoiou em 2 pilares. Está lá no discurso dele. O primeiro, ele dizia, era o de universalizar as audiências de custódia. Sabem disso porque isso foi uma tarefa difícil, que muitos dos seus colegas reagiram, resistiram, um pouco por preguiça, né, um pouco por indolência. A maior parte por conta do excesso de trabalho, né? Não ideologicamente, né? Todos sabem que, por exemplo, o seu escopo é preservar a dignidade da pessoa humana. Por isso que foi uma injunção da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E olha que agora ela está sendo útil. Hoje mesmo se realizou uma, ou ontem, né? E a segunda formulação que ele fez foi a de que a sua principal atividade no Conselho, inclusive, seria capacitar os magistrados brasileiros para o tema dos direitos humanos. Porque ele dizia, com base em estatísticas, né, que 40% dos juízes brasileiros não tinham recebido na sua formação, seja nas escolas de bacharelado em Direito, seja nas escolas de magistratura, da matéria Direitos Humanos. E são pesquisas, 40% dos juízes não tinham recebido. E, pasmem, menos de 6% conheciam, ou já tinham aplicado, ou teriam uma representação epistemológico-política do seu significado, precedentes das Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Tanto que, logo em seguida, o ministro mandou editar o repositório das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos para colocar, junto com os códigos, nas bancadas dos magistrados, e é um magnífico repositório de categorias, por exemplo, que balizam aquilo que o ministro Arthur lembrava, de como podemos capturar essas expressões em trânsito, essas palavras viajantes, esses conceitos que vão se ressignificando, né? Por exemplo, categorias que envolvem pensar a configuração do jurídico. Dizia isso na corte quando a presidiu por 2 vezes o juiz Antônio Augusto Cansado Trindade, né, que não compreende o significado de uma jurisdição universal, onde está a sede dos direitos humanos. Não compreendem o significado do jus cogens, que são aquelas exigências que repõem a configuração exigível de um jurídico que se instale, às vezes, em lugares em que ele, às vezes, nem é acolhido, por exemplo, na lei, ou em muitas decisões, né? Muitas vezes, a regra como enunciação de um comando, seja de que tipo for, em qualquer sistema corporativo ou o que seja, inclusive estatal, pode ser até lei, mas não é direito. Não é direito. Por isso que os direitos humanos se insurgem, porque eles desafiam a exigência de que a lei possa ser uma promessa de realização do direito. Nem sempre é. Por exemplo, o apartheid já foi lei constitucional. E, no Brasil, a primeira Constituição, a de 1824, que os historiadores chamaram de Constituição da Mandioca, ela era uma estrutura de exclusão por causa do experimento colonial. Por exemplo, a cidadania não era medida pela condição do nascimento com vida do homem feito de titular de direito, né? Num sistema colonial, por exemplo, com a alienação do humano do escravo, do gênero da mulher, do trabalhador à classe, estes não são pessoas humanas. O escravo não é pessoa humana, isso dizia Aristóteles, isso dizia Cícero, né? Servus persona non habet. O escravo não é pessoa humana. Aristóteles diz isso, na política. O homem é um animal político, ele dizia, um zoom politicum. O escravo, ele dizia lá, é uma ferramenta que fala. Em 1824, a gente tinha uma Constituição que reproduziu o enunciado da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
excluídas as mulheres. Olympe de Gouges foi guilhotinada. Não era casta, não era virtuosa, não era do lar. Mas num sistema censitário, em que o trabalho estava inscrito na escravidão. Portanto, o trabalhador era coisa, não era gente. E assim não eram sujeitos de direito os silvícolas, um subproduto da condição ecológica, apesar das sublimes Deus. Não eram gente, os praças de pré. As praças de pré, como na linguagem castrense, né? Não eram gente, os analfabetos. Né? Poderíamos ter um presidente da República operário? Olha que salto formidável se deu no contexto das lutas por emancipação. Por isso que, lá naquela Constituição, o cidadão era o que era proprietário. Por isso que o vernáculo vai assimilar a ideia de homens de bem. Né? Homens de bem não é os que têm dignidade, é os que têm renda, é os que têm posses, é os que são proprietários. Né? Então, essa construção gerou a história social de reivindicação, de emergência, de humanização, que derivou na Constituição de 88, em que a cidadania é urgência, ela é expandida, ela não tem fim. A própria Constituição diz que aquele elenco do artigo 5º, que muitos dizem é um excesso nisso, tem direito demais, uma precificação da cidadania, né? Não exclui outros direitos. Ela responde no parágrafo, que outros direitos? Os que estão no elenco? Não, os que não estão. Ela diz quais? Ela diz os que derivam da natureza do regime. Portanto, é esse processo tenso democrático que faz com que os conflitos não podem ficar só por conta dos generais, tem que ser também por conta dos políticos. Isso não sou eu que digo, é Clausewitz, né? Num tratado importante que é parte do compêndio da biblioteca política, né? Da guerra. Né? Então, mas continua a Constituição. Que outros direitos? Quer dizer, a cidadania promete direitos, e eles têm que se realizar. E o direito tem que interpelar o instituído pelo instituinte. Os que derivam dos tratados que o Brasil celebra, né? Sobretudo aqueles que dizem respeito aos direitos humanos. Daí que, por exemplo, mesmo lá sendo uma declaração burguesa, porque foi fruto da Revolução Burguesa, não é isso? Não estou usando no sentido denotativo do termo, estou usando no sentido histórico do termo, né? Burguesia, né? Aristocracia. Né? Lá se dizia, não será a Constituição a que não proteja os direitos humanos. Né? Mas que humanos? Né? Hoje a gente luta para dizer que as mulheres são pessoas humanas. Né? Por isso que Simone de Beauvoir, hegelianamente, disse, não se nasce mulher, torna-se mulher. Basta ver o feminicídio. Basta ver a discussão se LGBTQIA+, pode receber divisas. É tão bonito ver uma coronela, né? Ostentando as divisas, né? Mas não foi tão difícil esse caminho, né? E não se tornou fácil ainda. Né? Eu até me espantei. Não é um quadro complementar, pode chegar a coronel, né? Pode chegar a brigadeiro, a general? Não pode. Não pode. Tem que lutar por isso. Né? Então, do que falamos quando falamos em direitos humanos? Eu queria problematizar, não vai dar tempo. Eu escolhi 3 categorias para trabalhar aqui, que não vou poder fazê-lo, mas, como eu sabia que não ia poder fazer, já escrevi um artigo que vai ser publicado logo mais à tarde. Né? E o artigo se chama, em homenagem à ministra Elizabeth, o título, o perdão enquanto categoria da justiça de transição. Certo? Eu ia trabalhar um pouco isso. Filosoficamente, teologicamente, sociologicamente. Faço no artigo. Aqui não vou poder fazer. Eu aqui também separei para trabalhar o conceito de soberania, que foi mencionado, né? Aludindo ao discurso do presidente Lula na 80ª conferência, em que ele lembra aos constitucionalistas, aos internacionalistas,
que o direito internacional não é mais força dos países, é articulação de políticas e de geopolítica. E, por exemplo, ele inclui ali, naquele quadro dos elementos de segurança, a segurança alimentar. Né? Não só a climática, óbvio, né? Mas a segurança alimentar, né? Que um povo que saudável é um povo que come. E a guerra que nós devemos travar é a guerra contra a fome. Fora disso, diz ele, o mito da ética ocidental colapsa. Claro que ele estava se referindo a Gaza. Na sua leitura, mais uma guerra colonial. Então, ali, não é só, ele disse lá, o mito da ética, mas ele também disse o direito internacional humanitário. Né? Então, recuperar a ideia de um direito internacional, ele também disse lá, que seja multilateral, não unilateral, né? Que não se aproprie das injunções, a senhora mencionou aqui, guerra tarifária, não é isso? Mas dá para imaginar que uma lei que se estabeleceu para realizar a defesa universal dos direitos humanos e da alta corrupção possa ser aplicada para inibir a ação autônoma, soberana, do Poder Judiciário de um outro país? Dá para imaginar, por exemplo, seja lá quais defeitos tenham aqueles que vestem a toga, né? Um ministro, presidente ou relator ou de um tribunal superior, de um Supremo Tribunal, violando direitos humanos quando aplica o devido processo legal. Essa lei pode ser invocada para conter aquilo que a diplomacia já construiu em tratados, que, sim, um país tem o direito de dizer quem entra e quem sai, mas tem tratados, tem convenções, tem pactos, tem regras para cumprir. Né? Não pode ser uma injunção de alinhamento. Né? Não pode ser uma injunção de alinhamento. Então, eu queria deixar uma questão para refletir. Né? Então, o que são os direitos humanos? Eu queria dizer que os direitos humanos não são as declarações de direitos humanos. Né? As declarações são esforços, são... fechando, né? Vou fechar. São esforços para encontrar consensos, mas nem na COP se chegou a um consenso. Né? Vamos continuar a matar o planeta da malfada, tá certo? Não são as declarações, são os esforços sociais de luta por emancipação. Né? O Papa Leão agora disse que escolheu o nome porque as coisas novas do século XIX são coisas novíssimas agora no século XXI. E entre as coisas novíssimas, ele disse, precisa inserir uma algorética. Porque, assim como a máquina moeu o trabalhador na Revolução Industrial, né, agora o algoritmo plataformiza, uberiza, algoritmiza o trabalhador, destituído absolutamente de dignidade e de direitos. Né? Então, não são as declarações. Claro que as declarações têm que ser consideradas, ali alguma coisa foi feita, né? Mas não realizou tudo o que poderia e que continua na agenda das lutas. Eu queria dizer que as declarações não são os monumentos. Há pouco ela falou da guerra de todos contra todos. Né? O formulador da teoria dos direitos humanos modernos, Locke, vivia das rendas de suas ações no tráfico de escravos. Não estou dizendo que ele é mau formulador por isso, eu estou dizendo que é uma distância entre a consciência que está na história e a política, como o senhor disse, não basta interpretar, tem que ter soluções nisso. Então, os monumentos, geralmente, são os monumentos dos exploradores. Né? Agora mesmo, o plataformista Galo está sendo indiciado porque vandalizou a estátua do Borba Gato. Ele disse, mas era um caçador de escravos, era um capitão de mato, né? Era um miliciano, né? Era um agente da expropriação do humano na dignidade do trabalho. Então, como é que a gente constrói a dimensão simbólica da realização dos direitos humanos? Né? E a outra coisa que eu queria dizer é que os direitos humanos não são sequer as ideias.
As ideias são a expressão das forças que se organizam para definir seus projetos de vida, seus projetos de sociedade, né? Por exemplo, o contexto neoliberal é um conjunto de ideias, não é isso? Mas é a mais exacerbada forma de extrativismo da dignidade do humano, né? O Papa Francisco diz que o capitalismo mata, porque ele exaure o humano que se esvai na condição da acumulação, né? Então, o que são, então, né? Eu queria dizer que são as lutas concretas e legítimas pela dignidade do humano, dignidade material do humano, no plano interno e no plano internacional, mas, sobretudo, no plano da justiça, né? A justiça não é a estabilidade dos negócios. Isso é a cláusula pétrea do Banco Mundial para financiar as reformas de justiça no continente. A geopolitização da justiça. A cláusula pétrea, garantir a estabilidade dos negócios. A justiça é conferir a dignidade da existência de cada um conforme seu trabalho, a cada um conforme as suas necessidades. Eu sei que isso está no Manifesto Comunista, mas também está nos Atos dos Apóstolos. Então, os cristãos vinham aos apóstolos, traziam o produto de seu trabalho, que era assim distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Paulo, em associação com Lucas, não é isso? Tenho dito. Esse daqui. Professor, muito obrigada. Que honra tê-lo aqui conosco, trazendo essas reflexões tão necessárias, né? Direitos humanos não são dados, né? São construídos. Direitos humanos como processos. Paz positiva. Paz positiva. Professora, eu esqueci de ler... Eu sei que dispensa, mas eu vou ler minimamente o currículo do senhor, por favor. O professor ele é doutor em Direito pela UNB, mestre em Direito pela Universidade de Brasília e graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal. Gostaria de ressaltar que o professor ele é o idealizador do movimento do direito achado na rua e foi uma das primeiras aproximações que nós temos no Brasil da justiça com a sociedade. Como que a gente pode pensar uma forma diferente? Como que a gente pode resolver o problema? Como que nós podemos chegar até pessoas que não falam a linguagem jurídica do binômio lícito e ilícito? E esse é um dos grandes desafios que nós temos aqui na JMU. Entender o nosso contexto, entender os desafios no sistema tão complexo que, às vezes, a gente não chega em consenso nem do que são os direitos humanos. E como que isso se traduz no binômio que nós trabalhamos, de licitude e ilicitude, legalidade e ilegalidade, dentro do sistema de justiça. E, nesse sentido, e por isso a escolha do meu amigo José Filho, porque o Poder Judiciário, às vezes, se comunica muito mal. E o senhor, meu amigo, se comunica muito bem. O José, ele faz um trabalho muito interessante em relação às itinerâncias. É um poder judiciário que ele se aproxima do jurisdicionado. É um poder judiciário que vê, para além do que está no processo, qual é o conflito que está atrás, qual é a pessoa que está atrás. E, para realizar esses projetos, para realizar o Poder Judiciário do jeito que nós entendemos como corretos, ele também tem grande apoio das Forças Armadas. Então, é repensar a justiça dentro de um entendimento de uma governança em rede, e não de uma governança autorreferenciada. Compartilhar com vocês um momento que nós tivemos no nosso comitê. O Comitê de Governança e Relações Internacionais no STM, professor, é muito interessante, porque tem pessoas de várias áreas, com várias formações, temos pessoas das Forças Armadas, e nós estávamos, estou vendo aqui o Adalberto, nosso SGEST, estava conversando com o Adalberto sobre governança, precisamos fazer isso, fazer aquilo. E aí, depois de muito discutir, e eu acho muito legal que eles não têm medo de falar para mim as coisas que eles não concordam. Eles falam assim, doutora Bárbara, não concordo. Doutora Bárbara, não concordo. Eu entendi qual que estava sendo o problema.
a gente não tinha o mesmo conceito de governança dentro do comitê de governança. E isso me fez pensar, José Filho, o quanto nós, enquanto magistratura, podemos otimizar nossa comunicação. O quanto que nós precisamos repensar a forma como a gente se comunica no mundo, a forma como nós nos expressamos. Por isso, eu queria te conceder a palavra. E, como magistrada, muito orgulhosa, porque você vai representar uma magistratura do jeito que eu acredito que ela deve ser, e a qual eu gostaria que todos os membros do Superior Tribunal Militar e da Justiça Militar da União se sentissem pertencentes, porque é uma magistratura tanto quanto subversiva, revolucionária, com um zilhão de defeitos, mas que acorda no outro dia e sobe o rio, mesmo que forem 17 horas, para realizar a jurisdição que vai muito além de dar uma sentença, uma decisão no processo. Meu amigo, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e todos aqui presentes. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os senhores ministros e também externar minha gratidão pela acolhida nessa casa. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande poder estar aqui no Superior Tribunal Militar. Eu que fui militar por 20 anos, antes de integrar a magistratura, então, de modo que é um orgulho muito grande para mim ter a palavra nesse espaço. Em nome de quem? Eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, eclesiásticas, militares, os nossos painelistas aqui, né? E digo que quem sou eu para falar alguma coisa depois desses dois aqui, né? Então, a gente vai tentar. Eu já peço desde já desculpas por essa minha voz de papagaio de pirata, mas eu prometo que vai ser bem curtinho e eu vou fazer o máximo para que eu consiga aqui falar, né, no nosso tempo. Mas eu não posso deixar aqui de externar minha gratidão à minha querida amiga Bárbara Lívia. A Bárbara é uma das juízas mais competentes e inteligentes que eu conheço. E feliz do Superior Tribunal Militar, Bárbara, por ter você aqui. E digo mais, feliz do Poder Judiciário por ter você como juíza. Então, fica aqui a minha consideração, a minha gratidão e meu respeito por você. O meu tema aqui é sobre Poder Judiciário na Amazônia, povos tradicionais, governança local e acesso à justiça. Eu já trago aqui essa imagem da justiça, desbravando os rios, desbravando a mata, para entregar justiça a quem efetivamente precisa. Antes, eu gostaria só de trazer para vocês um recorte, né? Nós temos aqui o bioma Amazônia. Esta é a Amazônia, que integra vários países, mas predominantemente o Brasil. Então, vários países, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, etc. 33 milhões de pessoas. Mas aqui nós vamos nos restringir especificamente à Amazônia Legal e, mais especificamente, ao meu querido estado do Pará, onde eu trago aqui para vocês a minha comarca. Atualmente, eu sou o juiz titular da comarca de Oriximiná. Aí vocês vão falar, Orixi o quê? Oriximiná. Oriximiná fica lá na fronteira da Guiana e com o Suriname. Esta é uma das maiores comarcas do país. É uma vara única, ou seja, eu sou o único juiz dessa comarca. Nós temos aqui 107 mil quilômetros quadrados de extensão territorial. Isso faz com que essa cidade seja a segunda maior do estado do Pará, a quarta maior cidade do Brasil em extensão territorial e a sétima maior cidade do mundo em extensão territorial. Se nós formos aqui comparar, Oriximiná é maior do que Portugal. Eu sou o único juiz de uma cidade que é maior que Portugal. Nós temos aqui algumas especificidades que são as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas. Nós temos aqui 35 comunidades indígenas de 5 etnias diferentes. Então, nós temos Waiwai, Cachuiniana, Tunaiana, Zoé e Tirió. São 5 etnias que ficam aqui. E mais 37
comunidades quilombolas. A grande questão, e aqui eu trago, inclusive, até em homenagem à nossa plateia aqui, falante da língua espanhola, el acesso à justiça por parte das comunidades aisladas da Amazônia. Nós temos aqui barreiras gigantescas para garantir o acesso à justiça a essas pessoas. Porque, como vocês viram aqui, Oriximiná está aqui. Para nós sairmos ali, Oriximiná fica lá, já aquela parte mais azul. É o rio Trombetas. Para nós chegarmos até a aldeia mais distante, que fica na fronteira com Suriname, são 5 dias de barco. E aí, novamente, vocês me perguntam, mas é possível 5 dias de barco? Eu digo que é possível. Nesse meio tempo aqui, nós temos 3 grandes quedas da água que nós precisamos descer de um barco, e um barco de pequeno porte, colocar o barco no ombro, subir a encosta da cachoeira, colocar o barco na parte de cima do rio e prosseguir a viagem. Nós fazemos isso por 3 vezes para poder chegar na aldeia Bateria, que fica lá na fronteira. Só assim a gente consegue garantir o acesso à justiça às populações que estão lá na região de fronteira. Então, as barreiras nós temos aqui, as geográficas, econômicas, sociais e linguísticas. E linguísticas por quê? Eu não disse que são 5 etnias diferentes? São 5 etnias e cada etnia fala a sua língua. De modo que, para conduzir um processo judicial aqui, eu digo para vocês, dá trabalho. E dá muito trabalho, porque nós temos que nomear um intérprete, e, obviamente, nós temos que confiar naquele intérprete que está ali repassando as informações do indígena que está ao nosso lado. E imagine que nós temos ali intérpretes diferentes de cada etnia. Nós temos ali uma situação que aqui eu não trouxe em dados, mas eu digo para vocês que Oriximiná, na época em que eu cheguei, na comarca, nós tínhamos cerca de 7.000 processos em tramitação. 7.000 processos em tramitação, para uma população de 70 mil habitantes, em média. Só que a grande questão, nós fizemos a triagem daqueles processos e eu descobri que 90% daqueles processos eram de pessoas que moravam na zona urbana. 90% dos processos em tramitação na vara eram de pessoas que moravam na zona urbana. 10% na zona rural. Só que aí nós temos um detalhe. Qual o grande detalhe? A metade da população mora na zona rural. Se metade da população mora na zona rural e só 10% dos processos diz respeito a essa população, então eu identifiquei um problema de acesso à justiça aí. Por que essas pessoas não vinham ao fórum? Por que essas pessoas não buscavam seus direitos? Será que ali não tinha nenhum tipo de problema? As pessoas que estão lá no meio da floresta não têm problema nenhum? O que vocês acham? Eu acho que tem. E muitos. Justamente por causa das barreiras. Nós temos ali barreiras geográficas, nós temos barreiras econômicas, nós temos barreiras sociais. E aí, nós fizemos, em governança local, com o poder público local, Prefeitura Municipal, Ministério Público, Defensoria Pública e outros órgãos locais, uma reunião. E eu incitei aquelas pessoas como nós podemos chegar até aquelas pessoas que não chegam até a cidade. Foi aí que nós, através da governança local, nós criamos um projeto de justiça itinerante. Projeto esse que visa levar os órgãos do poder público, não só do poder judiciário, porque acesso à justiça, assim, até afastando daquela concepção de capelete, que é só o acesso a uma ordem jurídica justa. Não, acesso à justiça é acesso à cidadania também, é acesso à saúde, é acesso ao processo também, mas é acesso a todas as questões que envolvem a própria cidadania. E, obviamente, nós precisamos ali consultar as comunidades. Não é simplesmente chegar com os órgãos lá, ó, está aqui para vocês. Nós precisamos conversar com as comunidades indígenas e também com as quilombolas. O que nós podemos trazer aqui para vocês? O que vocês estão precisando? Como o Poder Judiciário pode ser útil para vocês? E, com base nisso, nós nos deslocamos na primeira edição, na cidade de Porto de Mós, ainda não em Oriximiná, mas em Porto de Mós, que fica ali na foz do rio Xingu, até esta comunidade, chamada comunidade Itapéua. Tempo de deslocamento de 4 a 20 horas para se chegar. Nossa, mas de 4? Como assim 4 para 20? Obviamente, depende da potência do barco.
Então, se nós vamos numa estrutura de unidade básica de saúde fluvial, que geralmente era a nossa base de deslocamento, nós gastamos 20 horas para chegar. Mas, se nós formos ali numa embarcação com motor mais rápido, obviamente, nós vamos chegar mais rápido. Inicialmente, nós ali reunimos poucos parceiros, né, porque foi a primeira, então nós tínhamos ali 12 parceiros institucionais e 31 profissionais diretamente envolvidos, oferecendo uma gama de serviços, que é desde a questão de registro civil, desde a questão de acesso às questões de benefícios sociais, entre outros, até o próprio corte de cabelo. A gente pensa, poxa, quem vai querer cortar cabelo no meio da floresta? As pessoas querem. As pessoas querem ali manter a sua vaidade, manter o cabelinho cortado, é uma coisa tão básica para nós, e as pessoas não têm acesso mesmo a um corte de cabelo. Nessa primeira edição do projeto, nós atendemos 3.221 pessoas. Esse é um caso de destaque da primeira edição. Seu José, meu xará, 74 anos de idade. Ele se apresentou para nós ali sem certidão de nascimento. Vocês vão me perguntar, como pode alguém com 74 anos de idade não ter certidão de nascimento? O seu José não tinha. E aí, obviamente, nós achamos estranho. Seu José, o que aconteceu? Como assim o senhor não tem certidão de nascimento? O senhor nunca foi até a cidade? Não, doutor, veja bem. Eu nasci aqui na comunidade, o senhor gastou 20 horas para chegar, não foi? Pois é, o meu barco ele tem uma potência ainda menor. É aquele barquinho que o senhor está vendo lá na beira do rio. Eu vou gastar um dia inteiro para fazer o deslocamento. É um dia para ir e um dia para voltar. E eu vou gastar de combustível cerca de R$ 1.200. Então, eu vou perder 2 dias de trabalho, eu vou gastar R$ 1.200 para poder ir atrás da certidão de nascimento. E eu fiz isso uma vez. Só que, nessa vez que eu fui, chegou lá, a moça do cartório falou que eu não podia tirar minha certidão de nascimento. E eu perdi dinheiro, perdi trabalho, perdi viagem, perdi tudo. Então, quer saber? Eu não vou mais, doutor. Eu não vou mais. E aí, obviamente, que lá me chamou muita atenção, chamei a Defensoria Pública, o Ministério Público que estavam conosco, ele contou a história para a Defensoria Pública, que ajuizou o processo na ação itinerante. E aí, obviamente, nós fizemos uma ação judicial aqui, foram arroladas testemunhas, nós ouvimos as testemunhas, inclusive o fundador da comunidade, que era, inclusive, mais velho que ele, falava, não, o Zé aqui, ele brincava comigo aqui, né, pequenininho. E aí nós conseguimos identificar a verossimilhança das alegações que foram aqui apresentadas. Ministério Público, parecer. Ministério Público, não de acordo. Realmente, aqui, ele tem o direito, sim. Nessa situação, essa audiência judicial demorou 30 minutos. E um processo de registro extemporâneo tardio que poderia demorar anos a fio, que nós temos prazos processuais e tudo mais. Mas aqui, demorou 30 minutos. Em 30 minutos, eu proferi a sentença aqui. Daqui, ele foi naquele rapaz lá do fundo e tirou a certidão de nascimento dele. Da certidão de nascimento, nós estávamos lá também na ação com a Justiça Eleitoral. Ele tirou o título eleitoral. A Polícia Civil estava conosco. Ele tirou o RG. A Receita Federal estava conosco. Tirou o CPF. Enfim, ele saiu ali com todos os documentos e também já entrado num benefício social. Isso é garantir direitos humanos de uma pessoa que estava totalmente invisibilizada no meio da floresta amazônica. No final dessa ação aqui, desse dia, ele chegou para mim chorando, com os documentos na mão, e falou assim para mim, doutor, agora eu existo, né? Ele passou a existir para a sociedade, porque a partir daquele momento ele tinha documento. Segunda edição, aí já em Cachoeira Porteira, Oriximiná. Cachoeira Porteira, que fica num ponto, que é o último ponto onde aquela embarcação chega. Depois dali é aquela situação. É cachoeira, é queda d'água, que só realmente barcos pequenos, com a orientação indígena, conseguem transpor. Aquela é a unidade básica de saúde fluvial, que nós conseguimos ali, digamos que, alistar outras pessoas, né? Nós conseguimos ali trazer outras pessoas para trabalharem conosco. Então, nós aumentamos o número de parceiros institucionais e também de profissionais envolvidos. E sempre a cada ação, olha, aqui faltou um serviço, aqui faltou um órgão que poderia estar conosco. Nesta ação, por exemplo, faltou o alistamento militar.
E aí, obviamente, nós fizemos o contato com o Exército Brasileiro, que mandou lá um representante para poder fazer o alistamento militar no meio da floresta amazônica. Cachoeira Porteira, tempo de deslocamento de 3 a 19 horas de deslocamento fluvial. E ali vocês veem, né, aquele ponto vermelho é Cachoeira Porteira. Aquela lá da ponta é a própria Cachoeira Porteira. Ali é o último reduto do território quilombola de Oriximiná, na época em que nós tínhamos a escravidão no Brasil. E por que Cachoeira Porteira? Porque os indígenas ensinaram os escravos fugidos à época como transpor aquela cachoeira. Os feitores, quando iam no encalço dos escravos, chegavam ali, não sabiam transpor, os barcos viravam, os feitores morriam, enfim. Mas os escravos conseguiam passar. Por isso, Cachoeira Porteira, a porteira da liberdade, onde somente os escravos conseguiam transpor. E ali, obviamente, é aquela velha situação. Nós precisamos descer do barco para poder colocar na parte de cima e seguir a viagem para chegar até a aldeia Inajá, que é a próxima. E aqui, né, os serviços que foram oferecidos também, nesta segunda. Fizemos também um casamento comunitário, né, e a gente pensa, poxa, lá no meio da Amazônia o povo quer casar? Quer, o povo quer casar também. E ali nós temos 2 indígenas, 2 lideranças indígenas da etnia Waiwai, e nós casamos quilombolas e indígenas. E aqueles 2 indígenas falaram para mim assim, olha, doutor, para valer o casamento indígena, o senhor tem que pronunciar estas palavras aqui na língua Waiwai. Eu falei, tudo bem, me dá as palavras aí que eu pronuncio. E aí, obviamente, na hora que eu dei a bênção aqui, né, que eu falei e tudo mais, as palavras conforme consta da nossa norma, eu falei as palavras em língua Waiwai, que ele escreveu lá para mim e eu pronunciei. Foi somente aí que eles consideraram que era válido o casamento que eu celebrei ali. Então, nesta segunda edição, 4.651 atendimentos nós fizemos. E aqui, caso de destaque dessa segunda edição, uma família indígena Waiwai, aldeia Bateria, lá na fronteira, totalmente sem certidão de nascimento. Pai, mãe, irmãos, totalmente sem certidão de nascimento, sem documentos nenhum. Fizemos a audiência, fizemos a instrução, todo mundo saiu com certidão de nascimento. Não só com a certidão, mas com RG e os outros documentos também. Tempo de tramitação do processo, 1 hora. Quando a justiça quer, a justiça faz. Aqui é um legado que nós deixamos aqui à comunidade, lá em Cachoeira Porteira, é um ponto de inclusão digital, porque nada adianta. Nós fomos lá, resolvemos parte dos problemas daquelas pessoas, mas, obviamente, nós precisávamos estreitar o contato daquelas pessoas com o Poder Judiciário. Foi aí que nós deixamos um ponto de inclusão digital, é um projeto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Então, todas as vezes que aquelas pessoas e aquelas comunidades do entorno de Cachoeira Porteira precisam entrar em contato com o Poder Judiciário, com a Defensoria Pública ou com o Ministério Público, se utilizam do ponto de inclusão digital. Não é necessário fazer todo aquele percurso de 19 horas, sendo que ali eles podem entrar em contato conosco de forma imediata. Terceira edição, Comunidade Jauari. Tempo de deslocamento de 2 a 15 horas. Aumentamos também o número de parceiros institucionais, de profissionais envolvidos. Aqui são pessoas que participaram da nossa terceira expedição. Nós aumentamos também significativamente o número de pessoas atendidas. E aqueles 2 ali são queridos amigos. Professor Fabrício Lunardi, meu orientador do mestrado, e aquele é o professor José Dias Lafuente, meu orientador de doutorado na Universidade Complutense de Madrid. Legado, caso de destaque aqui da terceira edição. Pequena Bruna, de 2 anos de idade, sem certidão de nascimento. Bruna, 2 anos de idade, sem certidão de nascimento. Qual o motivo? A Bruna não tinha certidão de nascimento por quê? O pai não tinha certidão de nascimento. Mesma situação. Resolvemos ali rapidinho, né, sem maiores problemas, e graças a Deus deu tudo certo. Quarta edição, Comunidade Boa Vista, essa mais próxima da zona urbana do município, 1 a 6 horas, mas com contingente populacional muito grande. Só nessa comunidade Boa Vista vivem quase 2.000 pessoas. Aumentamos significativamente também os parceiros envolvidos, os parceiros institucionais e as pessoas. Levamos pela primeira vez médicos e dentistas para poder fazer o atendimento das pessoas,
também celebramos casamentos comunitários, né? Nós temos aqui 2 lideranças muito antigas, quilombolas, lá da região, e aumentamos também o número de pessoas atendidas. Chegamos a quase 10 mil pessoas atendidas nessa edição do projeto. O caso de destaque, Dona Bem-vinda, 102 anos de idade no meio da floresta. Aí eu estava lá na comunidade Boa Vista, eis que chegou aquela moça que está atrás, que é a neta dela, falou, doutor, nós precisamos verificar a questão da curatela da minha avózinha, só que ela não tem condições de vir aqui. Aí, onde é que ela está? Ela está na comunidade Mãe Cué, que fica a 2 horas de deslocamento de barco daqui. 2 horas, tal. Defensor Público, Ministério Público, vamos lá? Vamos. Subimos no barco e fomos atender. A Dona Bem-vinda nos recebeu cantando, totalmente lúcida. E aí eu perguntei para ela a idade dela. Ah, eu tenho aqui, meu filho, 97 anos de idade. Eu falei, tá, mas quanto tempo demorou para a senhora ser registrada? Ah, eu já tinha 5 anos de idade, quando me registraram. 102 anos de idade ela tinha, morando naquele mesmo local. Fomos lá, conseguimos resolver o problema da interdição em curatela, né? Os responsáveis ficaram, obviamente, ficaram responsáveis ali para tocar as questões civis da vida dela, enfim, mais uma questão que foi resolvida. E essa é a 5ª edição, Comunidade Serrinha, que foi a última, também próxima, no outro lado da cidade, de 1 a 6 horas de deslocamento. E aqui nós tivemos um apoio significativo da Marinha do Brasil. E aqui, assim, eu tenho que prestar a minha continência ao efetivo da Marinha, que levou, nesta edição, o navio Hospital Carlos Chagas. Foi, assim, sensacional. Na hora que eu vi o navio ali, o navio com centro cirúrgico, com equipamento de raio-x, mamografia, laboratório, eu assim, não acreditei. E eu tenho que assim render minha mais profunda gratidão à Marinha do Brasil, porque esse atendimento à saúde mostrou como é deficitário o acesso à saúde no meio da floresta amazônica. Só o navio hospital realizou 15 mil atendimentos no meio da floresta. E aí, né, um detalhe interessante aqui, o mamógrafo da cidade estava quebrado. E aí a cidade começou a mandar as pessoas para o barco. Então, eles saíam da zona urbana, mandaram as mulheres da zona urbana para a ação itinerante para passar pelo exame de mamografia. E aí, obviamente, as comarcas vizinhas, também sabendo da situação, também mandaram pessoas. Então, era uma ida e vinda de pessoas ali da margem do rio até o barco para ser atendidas, que assim foi uma situação muito bacana de se ver. E aqui, o caso de destaque da 5ª edição, Senhora Maria e Senhor Benedito, legalmente casados após 40 anos de união. Aí eu perguntei para eles, né, por que vocês não casaram antes? Porque a gente não tinha dinheiro, doutor. A gente não tinha dinheiro para poder entrar com a papelada para fazer o casamento formal. A gente esperou o senhor vir aqui com essa ação para a gente poder casar. Direitos humanos. Prometo que já estou terminando. Meu tempo já esgotou, mas eu prometo que eu já estou terminando. Vamos lá, só mais um segundinho. Nós escrevemos esse artigo aqui, né, que foi publicado na revista Virtual Economics, é uma revista Q1, primeiro quarto das revistas mais importantes do mundo, que trata sobre os ribeirinhos, né? É um artigo assim que eu tive uma satisfação muito grande de escrever. E esse daqui é um artigo que foi publicado na revista Justiça, inicialmente submetido na Espanha e depois submetido aqui na América Latina. E é engraçado, e aqui eu pego o gancho do ministro Arthur, quando disse das especificidades do Poder Judiciário, ministro. Quando eu submeti esse artigo na Espanha, um dos professores avaliadores me falou, escreveu lá na avaliação que era um absurdo o Poder Judiciário ter esse protagonismo. Era um absurdo o Poder Judiciário fazer governança local para poder garantir direitos humanos. Isso, obviamente, nós entendemos que é uma realidade totalmente diferente da Espanha e do Brasil. No Brasil, nós efetivamente precisamos, e muitas das vezes, atuar, porque o próprio Poder Executivo não garante os direitos humanos. E o Poder Judiciário, ele efetivamente precisa atuar nessa seara. Deixa eu passar rapidamente essa questão aqui. Essa é uma reunião com lideranças quilombolas. Eu perguntei, a cada uma dessas ações itinerantes, eu sempre me reunia com as lideranças e perguntava, o que nós podemos fazer por vocês aqui? Porque nós vamos embora.
o que nós podemos fazer por vocês? Essa reunião aqui, eles me falaram o seguinte: doutor, quando os nossos filhos saem da comunidade e vão para a cidade estudar, eles sofrem preconceito racial. Ficam chamando o neguinho, o cabelo bombril, o pretinho, e isso aí está machucando muito a gente. E eu fiquei pensando, como eu posso ajudar essas pessoas, né, com base nisso que eles me falaram. Foi aí que nós criamos esse projeto. Projeto Sauabona. Sauabona promove o respeito mútuo dentro do ambiente escolar. Eu passei nas escolas justamente para conversar com as crianças e ensinar questões básicas de respeito. O que significa Sauabona? Eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim, na língua Zulu, falada no sul da África. E nós fizemos diversas palestras nas escolas do município. Aqui tem algumas escolas pelas quais eu passei, com as crianças que eu conversei. E esse projeto foi premiado ano passado, né, no prêmio Inovare. E, sinceramente, pessoal, eu não inventei a roda. Eu simplesmente fui nas escolas falar com as crianças sobre respeito. Respeito à diversidade, respeito ao próximo, respeito às mulheres, até porque em Oriximiná nós temos uma problemática muito grande de violência doméstica, então nada melhor que tratar a questão da violência doméstica no ambiente escolar com crianças e adolescentes. E aqui os números finais, né? Então, o projeto Expedição Justiça e Cidadania Sem Fronteiras, de 2023 a 2025, recorrência semestral, as comunidades visitadas, número de atendimentos, 47 mil atendimentos. E o projeto Sauabona atendeu 4.600 alunos em um ano. Aqui é um vídeo que eu passo para vocês só explicando como funciona o projeto Sauabona. Olá, meu nome é José Gomes de Araújo Filho, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e coordenador do projeto Sauabona. O projeto Sauabona foi criado na Vara Única da comarca de Oriximiná. É uma iniciativa destinada a combater o bullying contra crianças e adolescentes indígenas e quilombolas nas escolas do município de Oriximiná. O termo Sauabona significa eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim, em uma das línguas africanas, simbolizando o espírito de reconhecimento e aceitação que o projeto busca promover. O objetivo principal é criar um ambiente escolar seguro e inclusivo que celebre a diversidade cultural e minimize os casos de bullying contra as comunidades tradicionais de Oriximiná. A indicação como finalista do Prêmio Inovare nos trouxe grande felicidade, nos mostra que estamos no caminho certo e que esta é uma prática que pode ser replicada em todo o Brasil. Nós estamos aqui na Escola Joana Bandeira, aplicando esse projeto com essas crianças maravilhosas, porque hoje é dia de... Hoje é dia de Sauabona. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos. Obrigada pela apresentação, pelo trabalho e por poder comunicar para todo mundo que está aqui que esse é o poder judiciário que vocês integram. O papel de vocês não é julgar processo para quem está na área fim. Para quem está na área meio, o papel é fornecer. Para quem está na área fim, esse é o nosso papel. E para quem está na área meio, também. Sem área meio, a gente não vai conseguir eficiência suficiente para poder fazer essas transformações. Parabéns, meu amigo, que você fez. Muito obrigada a todos os palestrantes de hoje pelo trabalho, que não é de hoje, é uma vida dedicada ao sistema de justiça. E, para terminar, entregar os certificados, eu gostaria de chamar o ministro Arturo, o ministro Viveiros, o juiz, que também é da Amazônia, Flávio, que fez um papel estupendo combatendo a exploração sexual das meninas quando estava no Amazonas, e a nossa também juíza, que atuou na Amazônia, Denise. Se vocês puderem integrar esse momento para darmos os certificados aos nossos painelistas.
por favor. Excelente. Oh. Então, por favor, eu acredito que os certificados de doutora, os ministros dos senhores conheceram, doutora Denise, doutor Flávio. Dê, por favor, para a Coronel Selma. Para o ministro Viveiros, o senhor pode entregar, por favor, para o doutor José Gomes, professor, para o nosso professor José Geraldo, por favor, e doutor Flávio. Os três, por favor. Muito obrigada pela presença de todos nesta tarde conosco. Vamos nos posicionarmos para a foto deste painel. Nós seja anunciamos e agradecemos a presença do desembargador militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Fábio Duarte Fernandes. Também, da Sua Excelência, o senhor Norman Lizano Ortiz, embaixador da Costa Rica. Muito obrigada pela presença. Agradecemos mais uma vez aos nossos painelistas pelas apresentações. Neste momento, convidamos, então, para o lançamento do programa Diálogos Globais e também fazer o encerramento deste evento. Convidamos a juíza auxiliar da presidência do Superior Tribunal Militar, coordenadora do Comitê de Governança e Relações Internacionais do STM, doutora Bárbara Lívio.
Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada por estarem aqui hoje e acompanhar tanto o nosso painel com as grandes referências. Eu sou assim, eu sou mais informal. E eu posso garantir para os senhores que eu apresentei hoje o melhor que eu conheço da academia, do judiciário e da parte de geopolítica. Eu espero, e é um grande desafio falar depois deles. Eu gostaria de fazer hoje o lançamento do programa Diálogos Globais. E, em especial, agradecendo a presença de todo o corpo diplomático nesta tarde, e lembrando que um dos eixos do programa Diálogos Globais, ele trata exatamente da importância de nós estreitarmos esse relacionamento. Há momentos em que uma instituição escuta profundamente e percebe que o tempo pede uma nova forma de falar com o mundo. O programa Diálogos Globais nasceu exatamente deste instante de escuta. E eu devo dizer que ele não nasceu grande. Ele nasceu como um simples projeto, uma ideia inicial e uma semente. Mas, ao longo do caminho, e em especial depois que nós oportunizamos que todos os ministros do Superior Tribunal Militar se manifestassem sobre o projeto, e ouvindo atentamente a cada um deles, nós, do comitê, compreendemos algo essencial. Esse tema, essa ação, ela precisava crescer. O que era um projeto se transformou, então, em um programa estruturado, coordenado pelo Comitê de Governança e Relações Internacionais, mas, sobretudo, escrito a muitas mãos, com contribuição da magistratura, de servidoras e servidores, de militares, técnicos, e sobre o olhar atento da presidência desse tribunal, o qual eu gostaria de agradecer imensamente à ministra Maria Elizabeth Rocha, não apenas pelo exemplo que ela nos dá, mas, em especial, por acreditar em iniciativas como esta e por acreditar e confiar no meu trabalho. O Diálogos Globais é fruto de uma construção coletiva. Ele é a tradução viva de uma justiça que ouve antes de falar e que acredita que o diálogo é, em si mesmo, um ato de governança. Este programa não é apenas uma iniciativa administrativa. Esse programa é uma visão de país. Uma visão que entende que a defesa dos direitos humanos não se opõe, eles se sustentam. Que governança não é apenas gestão, mas sim uma responsabilidade compartilhada, e que justiça não é apenas julgar, é compreender antes de atuar. O Conselho Nacional de Justiça, na Resolução 325, de 2020, lembra-nos que a estratégia do Poder Judiciário ela tem que promover instituições transparentes, responsáveis e participativas. E o Diálogos Globais nasce exatamente para isso, para fortalecer a cultura da escuta, da cooperação e da reflexão crítica, em sintonia com a Agenda 2030 das Nações Unidas, e, em especial, com o Objetivo Sustentável 16, que se refere a paz, justiça e instituições eficazes. Como afirmou Antônio Guterres, ex-secretário-geral da ONU, a confiança é a cola que mantém as sociedades unidas, e é sob essa confiança que o programa se ergue, ao aproximarmos de justiça, defesa, direitos humanos em uma perspectiva de governança global, mas com raízes firmes no solo brasileiro. Nós vivemos uma era de profundas transformações políticas, tecnológicas, culturais, transformações que desafiam a própria ideia de soberania. A violência, hoje, ela já não se limita a fronteiras físicas. Hoje ela é digital, estrutural, simbólica. E nenhuma instituição, nenhum país é capaz de enfrentá-la sozinho. Nesse cenário, o Superior Tribunal Militar reafirma sua vocação para o diálogo, porque nós, dentro da Justiça Militar da União, nós não julgamos processos.
porque já faz muito tempo que o juiz não é apenas a boca da lei. Nós protegemos a hierarquia e a disciplina, e, ao fazê-lo, nós atuamos na proteção do próprio Estado brasileiro, na defesa da nossa soberania, da nossa paz e da integridade das instituições. Retomando, todo o mapa que a Coronel Selma nos apresentou é jurisdição nossa. E nas ações que o José Filho desenvolveu, eu pude acompanhar um pouquinho da ação dele, feita no início desse ano, a participação das forças, ela é muito intensa. Nós vamos agora para um novo processo eleitoral, o qual, sem o apoio das Forças Armadas, a gente não vai conseguir. Porque muitas pessoas ficariam de fora por impossibilidade absoluta de ter acesso aos locais de votação. O Diálogos Globais, ele traduz esse novo papel da magistratura, um papel que combina técnica, ética e compromisso social. Por isso, reafirmamos com clareza, nós não somos apenas atores internacionais ou institucionais, nós somos atores sociais, capazes de intensa transformação. Nós atuamos dentro e fora dos muros da justiça, colaborando com as Forças Armadas, com as universidades, com a diplomacia e a sociedade civil, promovendo paz, governança e direitos. Assim, o programa ele é estruturado em 3 eixos diferentes. O primeiro eixo, sobre governança e cooperação. O segundo eixo, justiça e geopolítica. E o terceiro eixo, governança judicial e planejamento estratégico. Dentro do eixo de justiça e geopolítica, nós vamos realizar, dentro do STM, reuniões mensais com as embaixadas para tratarmos de temas estratégicos na realização do nosso trabalho. Tudo em geopolítica nos influencia. Terras raras nos influencia. Pensar combustíveis, reformas tributárias, interfere diretamente no nosso trabalho. Terceiro eixo, o eixo de governança judicial e planejamento estratégico, refere-se não apenas aos nossos indicadores. E eu estou atuando no Tribunal Militar, o qual os ministros, de maneira muito zelosa comigo, nosso diretor-geral, nosso DIRAD, colocam as melhores pessoas para pensar planejamento estratégico. Mas esse eixo vai além. A gente pensa a governança judicial, o que nós queremos do Poder Judiciário, como que nós atuamos dentro desse Poder Judiciário, para que ele seja efetivamente eficaz. Cada encontro, cada oficina, cada carta produzida nesse programa não será apenas um produto institucional, mas sim um símbolo de uma mudança cultural. O Diálogos Globais é um ponto de convergência entre técnica e empatia, entre estratégia e humanidade. É o lembrete de que a força de uma instituição não reside apenas nas suas normas, mas na capacidade de se reinventar sem trair a sua essência. A história da justiça militar é também a história do país. E hoje nós vivemos um país em busca de equilíbrio. Equilíbrio entre autoridade e liberdade, entre dever e compaixão. Hoje damos um novo passo a essa trajetória. Um passo que une o rigor técnico, a consciência ética, social e a confiança na capacidade de resposta e atuação do Poder Judiciário. Desejo que esse programa inspire uma nova cultura de governança, cooperação e reflexão, e que nos lembre que defender o Estado é também defender a dignidade humana, e que, acima de tudo, o diálogo é o maior ato de defesa que uma nação pode praticar. Muito obrigada. E assim eu declaro encerrado o nosso seminário sobre a importância da defesa na proteção dos direitos humanos e o lançamento do programa Diálogos Globais. Obrigada. Eu só gostaria de solicitar mais uma vez aos participantes que façam a avaliação do evento utilizando o QR Code disponibilizado na tela. Todos estão convidados para o congressamento no Espaço Cultural Ministro Tenente Brigadeiro do Ar Querubim Rosa Filho.
E, em tempo, anunciamos e agradecemos a presença do senhor Henrique Nauto Tavares, coordenador de Políticas de Segurança para a Juventude e Grupos Vulneráveis da Secretaria de Segurança Pública, neste ato, representando o secretário de Segurança do Distrito Federal. Tenham todos uma excelente tarde. Muito obrigada.